Aqui nós temos uma artezinha com o calendário. Olha aí, hein? Isso aqui é um cenário atual e cenário provável, tá, gente? Só para explicar aí a tabela desses times que estão à frente do Cruzeiro, né? Palmeiras e Flamengo, e vão decidir a Libertadores. Então a gente está vendo aí nesse lado da esquerda aí, o cenário atual. Eles têm jogos aí no dia 15, no dia 19, no dia 23, 29 tem a final da Libertadores e está marcado no dia 30 o jogo deles do Campeonato Brasileiro. Obviamente não vai poder acontecer esse jogo no dia 30, porque, né, não dá para jogar no dia 29 e no dia 30. Então a partida do Campeonato Brasileiro terá que ser ajustada. E aí a gente fez aqui nessa tabelinha da direita um cenário provável, tá? Que seria com eles jogando aí no dia 15, a partida que já está calendarizada, colocando aí os jogos de Atlético e Palmeiras no dia 18, porque o rival tem também a final da Sul-Americana, né? No dia 19, um Fluminense e Flamengo, que seria o jogo, né? Os jogos lá do dia 19, um 18 e um 19, e ambos jogando no dia 22, para que eles possam jogar no dia 22, que é um sábado, e jogar no dia 25, que é a terça-feira. Porque na quarta, dia 26, eles já têm que estar lá na cidade onde vai ser realizada a decisão, não é isso, Samuca? É isso mesmo, Caramujo. Eu tô bem curioso para ver o que a turma da diretoria de competições da CBF, né, que faz a tabela, define datas e tudo, para ver o que eles vão conseguir fazer tendo Palmeiras e Flamengo na final da Copa Libertadores. Porque já vai estar aí bem próximo o final do Brasileirão. Então jogar para depois já não tem como, né? Porque depois disso aí vão faltar 2 rodadas, né? 37ª e 38ª. Então, esse cenário provável aí é o que tem que acontecer. Só que aí a gente pega, você vai ter jogo ali de 3 em 3 dias. Hein? E aí? E os dois vão estar brigando pelo brasileiro também, né? Então, eu vou aguardar, o nosso Leandro pode fazer o corte aí para a gente viralizar esse corte aí, porque no ano passado eles não pensaram nenhuma vez em sapecar um Cruzeiro numa quarta-feira, de manhã ainda, para ter o tempo de chegar lá em Assunção. Então, para chegar em Lima, que é a final, a viagem é pior, né? Então não vai dar para esses times aí jogarem ali, ó, no dia 26, véio. Nem se jogar na quarta cedo, acho que vai chegar lá no dia, na quarta-feira, nem se jogar pela manhã, né? Eu acho que chegaria lá na quarta-feira à noite, porque é uma viagem bem maior do que Assunção, que está aqui bem perto, né? Então, o que a CBF vai ter que fazer? A rodada ali do final de semana do dia 30, para Flamengo e Palmeiras, que é o Flamengo com o Atlético Mineiro aqui em BH, o Palmeiras com o Grêmio lá em Porto Alegre, ela vai ter que antecipar. E é aquela data, inclusive, que estava livre. Eu acho que isso eles já estavam imaginando, que é a data do dia 26, tanto que não tem rodada ali naquele meio de semana ali, ó. Que a gente até falou, não sei se vocês se lembram, sobre podia passar a semifinal de ida para essa data aí. Essa data está reservada, na teoria, para fazer isso aí que o cenário provável ali que o nosso baú desenhou aí nesse calendário, para que eles possam ter esses jogos aí. Então tem que antecipar a rodada do final de semana, joga a final da Libertadores e depois tem mais 2 rodadas para finalizar o Brasileirão. Eu quero ver muito isso, Caramujo, porque eu tenho certeza que Flamengo e Palmeiras, a não ser, se bem que não tem como, né? Já vai ter que decidir agora o calendário. Hein? Então, vai ter muita conversa de bastidores e aí tem que ficar esperto, né? Porque não tem como adiar mais nada e não tem como fazer com que outros, vamos dizer, sejam prejudicados porque eles têm aí essa grande final de Copa Libertadores, né? Então, acho que o Cruzeiro pode ficar de olho nisso, porque no ano passado a gente reclamou bastante e não aconteceu absolutamente nada, né? Então agora vamos ver, né?
Mudou o presidente, beleza, mas o diretor de competições, que é o Júlio Avelar, é o mesmo, ele continua lá. Então, o calendário tem que ser desse jeitinho aí, ó. É jogar sábado, terça, viajar e esse monte de jogo em cima de jogo aí, porque não tem outra solução. Acho bom equilibrar as expectativas, viu, Samuel? Não duvido de nada vindo da CBF, sendo que são as duas principais equipes para eles, né? É claro que o cenário do Cruzeiro foi um cenário terrível, mas a gente não pode utilizar ele como base para nada que a CBF pode fazer para esses dois clubes. Eu concordo com você, dá para fazer, tanto que a semana do dia 23 aí, ela tá livre exatamente para que possa ser remanejado alguns confrontos, mas os confrontos no qual o Flamengo e também o Palmeiras têm pela frente antes dessa final são confrontos fora de casa e o Flamengo tendo um peso relativo por ser o Atlético, né? O Grêmio nós não sabemos em quais condições chega, assim como o Atlético também para esse confronto, mas são confrontos fora de casa, como foi o caso do Cruzeiro ano passado. Mas eu ainda, outra vez, preciso equilibrar também as minhas expectativas. Fico curiosa para saber quais serão as movimentações da CBF, mas não duvido de nada, vindo deles para que possa chegar Flamengo e também o Palmeiras em uma situação muito mais confortável, muito mais agradável aos clubes, diferente do que foi o Cruzeiro, isso pode acontecer esse ano. Na realidade, nós vamos ver a força política desses clubes em ação, né? Como o Samuel falou, muitas conversas de bastidores vão acontecer e eu estou muito curiosa para ver como a CBF vai resolver esse problema, né? Para o ano que vem tem a expectativa do calendário ter uma folga maior, mas eu, sinceramente, não sei ainda, porque tem Copa do Mundo, tem data FIFA, eu ainda estou igual mineiro mesmo, né? Assim, estou aguardando para ver se de fato vai ser bom o calendário do ano que vem. Mas são os problemas que você gera quando faz um calendário tão irracional quanto esse aí, que até então era o Edinaldo, né, o presidente da CBF. Mas não tenho dúvidas que nós vamos ver agora a força política desses dois clubes agindo, e são os dois clubes politicamente mais fortes do futebol brasileiro na atualidade. E aí, o mais racional é ser isso aí, mas eu não sei se isso aí interessa a esses clubes. Então, vamos ver como eles se articulam nos bastidores e qual vai ser o calendário de fato dos meses de novembro e dezembro. E assim, só um ponto interessante, a gente pegou aí a partir da 34ª rodada, tá, gente? Essa do dia 15 aí, que vai ser depois da data FIFA, porque até a data FIFA rodada, as próximas 3, elas já estão detalhadas. Mas assim, eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, mas tem jogo de data FIFA para os dois, né, Caramujo? Porque eles estão com a partida a menos, né? Exatamente. O jogo do Palmeiras é contra o Santos e o do Flamengo contra o Sport, né? Esses jogos aí marcados no dia 15, que a tabela mesmo volta no dia 19, né? A tabela de jogos para todo mundo. Mas enfim, e aí a gente tem esses jogos do Flamengo aí. Eu não digo nem o jogo contra o Sport, o Palmeiras e Santos, não. Mas olhando para esses adversários aí, tem Fla-Flu, clássico. Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Também não é o jogo mais fácil do mundo. Depois o Bragantino, eu nem conto muito com ele, mas o Palmeiras pega o Fluminense. O Flamengo depois tem também duelo contra o Atlético Mineiro, enquanto o Palmeiras visita o Grêmio. Dá para imaginar esses times perdendo alguns pontinhos valiosos aí nessa sequência pré-final, vocês não acham, não? Eu até acho, Caramujo. E aqui a gente não está falando, é claro, né? A gente quer que o Cruzeiro possa aí seguir ou entrar numa sequência boa de vitórias, né? E tá ali vendo o que acontece quando esses times aí têm uma final importante para disputar, né? Mas o caminho das duas equipes aí, tem elenco e não sei o quê. O Flamengo foi lá em Fortaleza sem alguns titulares e perdeu para Fortaleza. Então, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo e um empate com o Cruzeiro, né? Então, tropeçar tá ao alcance de todo mundo, véio. Se você vacilar,
e o calendário vai ficar apertado. E o que a gente está fazendo aí, Caramujo, é uma aula grátis para a CBF, porque ela não vai ter outra opção. O que ela fizer fora disso aí os clubes têm que dar o grito. E eu nem sei o que ela faria fora disso aí. Ou é cancelar o campeonato. Ou então falar assim, ó, o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, vamos dar os pontos para o Flamengo, e o do Palmeiras com o Grêmio, vamos dar os pontos para o Palmeiras, véio, porque não vai ter data. Véio. Essa que é a questão maior, né? Então, a CBF está numa situação que eu já mandei fazer uma pipoca aqui, coquinha zero, e assistir de camarote, Caramujo, porque vai ser legal, velho. Os clubes buzinando na orelha e não tem alternativa nenhuma mais, véio. Não tem. O cenário ou é esse cenário provável aí, ou eles vão cancelar jogo, véio. Ou jogar para depois da Copa do Brasil de novo, né? Ou atrasar a Copa do Brasil, não tem solução. Ô, Samuel, a data FIFA tá 10/18, certo? Sim. E por que eles não podem jogar dia 12? Sendo que o Flamengo joga sábado... Não, mas aí já vai ter que mudar muito. Não, não tem jogo no dia 12, não, não tem jogo da seleção. Não, mas aí não dá, você vai puxar qual jogo desses aí? O do dia 30, ao invés de colocar... Eu acho que a CBF é capaz de fazer isso. Vocês colocaram dia 25, antes da final da Libertadores, para que eles tenham mais tempo de preparação para a final da Libertadores, eles jogam esse confronto do dia 30 para o dia 12. Só que eu acho que eles precisariam fazer essa mudança, tipo, imediata, né? Acho que tem um prazo de 10 dias, não tem? Um negócio assim? Teoria, né? Mas aí se eu sou ali Atlético Mineiro e Grêmio, eu não aceitaria nem a porrete. Você vai pegar um jogo lá de tal rodada e já passar para dia 12 agora? Tá, mas qual que é a autonomia do Atlético do Grêmio para não aceitar alguma coisa vindo da CBF? É isso que a gente está falando. O Flamengo e o Palmeiras são duas equipes que têm força política. Eles não vão, por mais que eles não concordem, eles vão ter que jogar discordando. Eu também acho que se for para uma dividida entre clubes aí, a gente sabe qual é a opinião que vai prevalecer. A gente já sabe como que vai ser, né? Mas assim, eu achei legal que... é capaz de fazer isso. Achei legal que o Baú tava lá montando o calendário, agora a Amanda aqui fazendo essas ponderações também. A gente é mais inteligente para montar uma tabela do que o pessoal da CBF, né? E o pessoal ganha para isso. Assim, é impressionante como essa tabela ela é mal feita. Quantas vezes o Cruzeiro voltou, né? Volta de data FIFA, aí tem um jogo, até o Jardim reclamou disso recentemente. Joga na joga na quarta e no sábado. Qual que é a necessidade disso, cara? Tendo domingo, tendo jogo segunda-feira, sabe, assim, é realmente um negócio muito mal feito. E aí entra a questão da TV também, né? Tem que ver aí as detentoras aí, como que elas vão querer ajustar esse negócio. Eu não acho que eles achariam ruim um jogo ali no dia 12 que você falou, né, Amanda? Isso. Seria... eu acho que eles não achariam ruim, não, porque é um jogo a mais, né? Dá para passar em TV aberta e tudo mais, então... Dá para pensar nisso aí, meus amigos. O Flamengo joga no sábado, né? Dia 8. Tem que ver uma coisa também. As outras equipes no... desculpa. Eu nem sei se pode você pegar uma rodada que... Você antecipar uma rodada, você antecipa que tá na ordem, eu acho, né? Não, eles já fizeram isso, Samuca. Jogo de 4 para frente? Eles já puxaram rodada. Direto, assim, com alguma frequência acontece. Vai antecipar o jogo, porque lá na frente... tem conflito de calendário. Isso eu lembro de já ter acontecido. Não vou lembrar um exemplo aqui agora, mas acontece. O Palmeiras pode chiar porque o Flamengo joga no sábado, dia 8. O Atlético, o Grêmio e o Palmeiras jogam no domingo. Então eles teriam um dia a menos de preparação para essa partida do dia 12, se for o caso. É o famoso alguém vai ter que ceder, né? Isso parece estar claro. Você sabe quem não vai ser esse alguém, né? Não, o Palmeiras não. Gente, é a seguinte, pergunta para a Leila. Do jeito que a Leila quiser, é assim que vai ser, tá bom? Para resumir o comportamento do nosso querido Chau Chau, que não mudou absolutamente nada na CBF até agora.
Enfim, e só um detalhe aqui para acrescentar, muita gente mandando aqui, ó, até a Patrícia, vão jogar a Copa do Brasil pro Natal, pode printar. Outras pessoas também falando de postergar a Copa do Brasil, não faria nem sentido, né? Porque os times da final da Libertadores, eles não estão envolvidos na Copa do Brasil. Então não tem por que mudar a data de Copa do Brasil, gente. Já foi feito sorteio com datas e tudo mais. Não tem lógica. E o campeonato tem que acabar no dia 7, né? Foi esse o estabelecido. Então, assim, puxaram o campeonato para acabar antes, agora é rearranjar. E a Amanda, a gente colocou aqui, tem pelo menos 2 opções. Dentro desse cenário aí, dá para encaixar esses jogos, sim. Acho que é só pensar um pouquinho. Não precisa nem fazer muito esforço, não.